Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo diário do índice do dólar e também falar um pouquinho do Forex, né? Lembrando que hoje nós tivemos um dia bem consolidado, né? Meio chatinho de operar, mas deu para fazer boas operações aí que entendeu o movimento do preço. Antes de mais nada, queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, tá? Porque dessa forma o YouTube vai estar entendendo que esse vídeo está ajudando as pessoas e com isso vai estar indicando ele para mais gente, tá? Também não se esqueçam de fazer aquele comentário. Vamos tentar dar um gás aí nesses inscritos aí, pra gente chegar bater a nossa meta de 500 inscritos aí, tá? Porque isso aí ajuda demais o canal. Bora passar rapidinho o nosso disclaimer aqui. Antes da gente passar para a tela principal. Lembrando que isso aqui são estudos, né? E tudo que a gente diz aqui não se trata de recomendações de compra e venda de qualquer ativo. Então, bora para a tela. Índices 15 minutos. Hoje nós tivemos um dia um pouco consolidado, né? Que ele ficou dentro desse range aqui. Claro, por se tratar de um fundo muito forte, eu vou colocar aqui no diário para vocês verem, ó. Tá vendo? Era um fundo de um diário aqui que ele está testando, por isso que ele segurou e teve uma briga forte nessa região aí. Mas olha só, a gente ainda tem, a gente teve, deixa eu só corrigir aqui. A gente teve aqui, né, a quebra da estrutura, voltou a testar e ele está tentando testar essa região aqui, ó. Se ele conseguir romper, no próximo passo é esse outro fundo que está marcado em verde lá na região dos 98.500 pontos, tá, pessoal? Mas para isso ele tem que romper essa região que ele está trabalhando. Não sabemos se ele vai direto mesmo, porque a gente olhando o gráfico diário aqui, ele deu uma bela de uma esticada direto, né? Tem um imbalance aqui que ficou nesse meio aqui, ó, esse gap, que muito possivelmente ele pode vir a testar, né? Então ele pode fazer um pullbackzinho nessa região para depois ganhar fôlego para descer, tá? Então muito atento nessa região aqui, que é onde vão estar as melhores operações, certo? Para vocês terem uma ideia. Falando nisso, então agora a gente passa para os nossos tempos menores de análise. Vamos falar primeiro dos 60 minutos, onde a gente vai fazer as marcações aqui. Lembrando que eu vou deixar essa linha amarela aqui que representa aquele fundo. Desculpa, pessoal, deixando aquele fundo lá de trás. Por quê? Porque a gente está numa região de teste de fundo. Então, esse movimento aqui eu vou mudar para cá essa zona, tá? Por quê? Porque isso aqui se torna o fundo de continuidade e aqui é uma zona de demanda nova. E por que eu deixo essa linha amarela? Porque aqui, ó, nos 60 minutos a gente tem um engolfo. Então, o que a gente vai deixar marcado? Eu vou deixar marcado uma linha aqui, ó. Porque se o preço abrir para cima, ele muito provavelmente ele vai testar os níveis superiores e podendo chegar até fechar esse gap, tá? Agora, caso ele abra aqui nessa região, é esperar ver se ele vai seguir o caminho. Eu acho mais fácil o preço subir. Por quê? Porque nós tivemos essa rejeição aqui e todas as vezes que o preço bateu, ó, ele voltou. Inclusive, quando ele fez o movimento para baixo, ele voltou com o candle de engolfo, tá, pessoal? Então, esse candle de engolfo aqui ainda... Prestem atenção, ó, ele não chegou nos 50% do candle. Então, isso demonstra o quê? Força compradora. Então, a gente vai ficar atento no rompimento dessa linha aqui, que é o que a gente vai estar marcando, fazendo as nossas marcações agora no 15 minutos. A gente vai estar atualizando a nossa região, tá? A gente vai ter o quê? Vamos colocar essa linha aqui amarela, vamos deixar ela
esperto aqui, tá? Vou botar aqui um 2. 2. Para vocês ficarem espertos. E a gente tem aqui também outros níveis. Então, que a gente vai deixar marcado aqui, tá? Tem esse nível aqui. E o nível de cima a gente atualiza com esse aqui. Por quê? Porque a gente tem essa zona aqui a ser testada. Ela já foi testada uma vez, né? Mas a gente ainda tem uma região de muita briga. Então, pode ser que esse preço venha fazer isso aqui para fazer aquela mitigação nossa que a gente conhece e seguir o caminho dele de volta. A gente tem essa região aqui e também tem esse aqui como uma região importante, que eu vou até deixar marcado essa região aqui em vez daquela lá em cima. Por quê? Porque aqui, como isso aqui nós tivemos um movimento de queda direto, né? Isso aqui se caracteriza o quê? Drop, base drop. Isso aqui acaba se tornando uma região de oferta, ou seja, aqui é onde a gente tem ordens presas esperando pela volta, tá? Então essas são as marcações. A gente vai deixar marcadas essas duas regiões importantes aqui, que é onde a gente vai... vocês vão acompanhar o preço, né, pessoal? Se o preço abrir aqui, tem que tomar cuidado nessa região. Reparem que o tamanho do pavio, ou seja, é uma região de forte rejeição, assim como essa região aqui. Vou até deixar uma atenção para vocês aqui, ó. Essa região e essa região aqui, ó. São regiões de muita tensão. Então, toda e qualquer operação nessa região aqui do meio, fiquem muito atentos, tá? Isso aqui, então, é o nosso desenho do índice. Caso ele rompa ali para baixo, buscar por vendas, que o próximo alvo é lá embaixo, que aqui é uma zona livre. Aqui é uma zona de descida, que do mesmo jeito lá atrás foi subida, aqui é uma zona de descida liberada, tá, pessoal? Então, muito cuidado com operações a contra tendência, comprando fundo, porque o preço, se vocês perceberem, ó, o preço ele desceu e ele vem fazendo topos e fundos mais baixos, tá? Então, o que é o ideal? É que ele rompa essa região aqui. E aí você vai procurar por compra, sabendo que ele pode chegar aqui e engatar uma descida forte, tá? Ou ele pode chegar até aqui, tá? Mas de qualquer forma, o melhor a se fazer nesse cenário é esperar o preço chegar nas regiões de topo para vender e tá com isso acompanhando a favor da tendência. Dólar. O dólar está trabalhando lá no topão. Aqui ele teve o mesmo cenário do índice, só que ao contrário, né? Ele fez o movimento ao contrário. A gente tem aqui esse imbalance aqui, esse order block que ficou parado aqui, né? A gente tem a zona o topo de continuidade que é aqui em cima, que ele ameaçou romper. Atentem-se para essa linha aqui, tá, pessoal? Eu vou até deixar marcado essa região toda para que vocês possam ficar atentos ao que? Ele tem essa linha aqui também, tá? Então, se ele abrir aqui, fiquem atentos a uma possível chegada aqui para descer, tá? E aí, seguir os alvos para ele capturar essa liquidez que ficou presa aqui nesse drop, nesse rally, base rally. Ok? Então a marcação do dólar é assim, simples, né? Vou só colocar a linhazinha amarela aqui, ó, nesse fundinho aqui, para vocês ficarem atentos. Porque enquanto o preço estiver acima dele é compra. Se o preço abrir aqui e romper para baixo, espera a volta para vender. Beleza? Então vamos dar uma passadinha no Forex aqui para vocês entenderem um pouquinho. Começando pelo HK50.
Eu tô deixando na tela aqui as movimentações macro, tá? Por quê? Porque no Forex a gente olha o movimento macro, a gente não opera day trade em 5 minutos. Os 5 minutos, 15 minutos a gente usa para fazer a entrada. E como que a gente faz a entrada? A gente faz a entrada aguardando o preço chegar onde a gente quer, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação onde o preço ele fez um fundo, fez um topo. Opa, deixa eu colocar o azul aqui que fica mais fácil. Ele teve essa queda gigante, aí ele fez um topo. Aí ele reverteu, né? Reverteu a tendência. Aí ele falhou fundo e voltou a reverter a tendência. E o que ele está fazendo agora? Ele segurou nessa região, né? Que é aproximadamente 50% dessa queda e está fazendo um movimento de baixa, tá? E é o que ele demonstrou aqui para nós no gráfico de 4 horas? Que muito provavelmente esse pullback está chegando ao fim. E como que a gente enxerga isso? De duas maneiras. Primeiro, a gente tem esses candles de força indicando que os grandes players entraram no mercado. Ou seja, eles entraram vendendo nessa região aqui. Tá? Eles entraram vendendo nessa região. E o que acontece? Se vocês repararem, o preço ele tava fazendo um movimento de pullback, né? E eu deixei marcado aqui essa linha que é a linha do choque, que é justamente o que o preço fez agora. Ele rompeu, ou seja, ele demonstrou fraqueza. A partir do momento que ele demonstrou fraqueza, o que eu vou esperar agora? O preço subir até a região que eu quero para eu fazer a venda buscando meu alvo. Aí eu vou ter aquele trade com stopzinho curto e um alvo de 7, 10, 15 para 1, que é o que a gente sempre busca no Forex, tá? É isso que vocês têm que ter atenção. Por isso que a gente deixa no 4 horas. Porque eu não vou ficar buscando operação pequena aqui nessa subida, porque é uma subida brigada. O que eu vou esperar? Quando o preço tiver nessa região vermelha, que é a região que eu quero operar, aí eu baixo para os 15 minutos. Aí eu baixo para os 5 minutos. Tá? Para quê? Para procurar aí pelas entradas, né? Que é definitivamente o que eu quero. Eu quero as entradas. E como que eu vou procurar essas entradas? Da mesma forma que eu procurei lá embaixo. A partir do momento que ele chegou na zona que eu quero, eu vou esperar ele deixar um topo, romper o fundo, voltar a testar para descer. Isso num gráfico de 5 minutos. Então, o mesmo movimento que eu olhei aqui no macro do 4 horas, que é a quebra da estrutura, eu vou esperar ela aqui para fazer a operação, tá? Então, no HK50 a gente está aguardando por isso. Fora isso, a gente tem também o S30, que está num fundo. E agora, para o pregão de amanhã, a gente espera o quê? Ele romper esse topo, voltar nessa região aqui para dar compra, para a gente buscar a subida dele até o topo. Além disso, tem o ouro, né? O ouro já está também no movimento macro, onde a gente tem essa região de fundo e a gente tem também essa região aqui, ó. Então, o que a gente faz? Como a gente está numa região de compra do ouro, a gente vai esperar o quê? A gente fica aqui, ó, 5 minutos e a gente tem as marcações de topo. Então, o último topo que eu tenho é esse aqui. Enquanto ele não romper esse topo aqui, eu não faço nada. Se ele descer se ele descer agora que nem ele está indo, romper o fundo, aí eu tenho esse fundo marcado. Eu vou esperar um novo topo para marcar de novo, até ele descer, até ele fazer um movimento ao contrário. Quando ele fizer o movimento contrário, ele volta, eu entro comprado. Assim que a gente opera. Aqui, ó, só para vocês entenderem, é dessa forma aqui, ó. O preço vem subindo,
né? E aí eles nos mostram quando que acaba o pullback, ó. Não rompeu o topo, opa, quebrou a estrutura, quebrou esse outro topo aqui, ó. Confirmou, voltou para buscar liquidez, stop curtinho, primeiro alvo aqui embaixo. Olha que belo trade que deu e ele está indo embora até agora. Essa é a vantagem de pegar os trades de quebra de estrutura. Você pega o trade no início do movimento e aí você tem um grande objetivo pela frente, tá? Então, era isso que eu tinha para falar aqui, um pouco do HK, um pouco do ouro. O restante está tudo difícil também, aguardando, esperando o movimento. Então, era isso para hoje, tá? Espero que tenham gostado, tenham todos uma excelente noite, um ótimo pregão. Forex hoje, B3 amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.